Para quem não sabe, 20 de setembro é feriado aqui do Rio Grande do Sul. Se comemora a Revolução Farroupilha. É sempre motivo de muito orgulho. Pena que não foi uma revolução. E nem sempre foi motivo de orgulho. Só para vocês entenderem, entre 1835 e 1845, por uns 10 anos, o Rio Grande do Sul ele tentou se separar do resto do Brasil e ficar independente. Foi um movimento liderado por grandes fazendeiros, proprietários, donos de escravizados e que queriam, é claro, pagar menos impostos para o governo do Brasil, que na época ficava no Rio de Janeiro. Obviamente eles não conseguiram, foram derrotados. Humilhados, eles voltam para casa e em 1845 eles reconhecem a derrota. E aí o assunto ele vira um tabu aqui no Rio Grande do Sul. Pouca gente na época voltou a falar disso depois da derrota. O Calder Fião, por exemplo, o médico gaúcho, ele falou, mas para condenar a revolta. O Domingos José de Almeida, que participou dessa tentativa de golpe, anos depois, ele ainda escrevia cartas para os amigos em que ele lamentava a tentativa de separação e dizia que tinha se arrependido. É só por volta de 1900, na literatura gaúcha com Simões Lopes Neto, que vai começar a se desenvolver a ideia de um gaúcho que é quase como que um cavaleiro medieval. Um campo, um errante, perdido, romântico, porque isso não existia antes. E aí sabem as festas que os gaúchos vão para as ruas, desfilam, fazem churrasco? Pois é, isso é só a partir da década de 1950, ou seja, mais de 100 anos depois da tal revolução. E não foi uma revolução, mas sim uma revolta. Isso nos leva ao segundo ponto. Revolução é aquilo que muda, gente, estruturalmente uma sociedade. Como a Revolução Russa, em que a família real russa foi toda e começou uma república. Ou como a Revolução Francesa, que marca ali o final do poder absoluto dos reis e surgem as monarquias constitucionais e também novas repúblicas. O que aconteceu em 1835 no Rio Grande do Sul? Não foi revolução, foi uma revolta. A história do Rio Grande do Sul, gente, ela pode ser muito bonita, ela é muito plural. O povo gaúcho é uma mistura de muitas culturas, inclusive da cultura negra e indígena. E muitas vezes é apagada por causa do racismo daqui. Então, honestamente, eu não colocaria essa revolta de escravizadores no top 10 dos nossos acontecimentos mais dignos de orgulho, sabe? Vocês, o que vocês acham? Já conheciam essa história? Isso fez algum sentido? Me conta aqui nos comentários que eu gosto de saber. Já compartilha o vídeo para mais gente aprender e me segue aqui para mais conteúdos de história também. Beijo. O período regencial teve várias revoltas, mas hoje eu tô aqui para falar de uma revolta que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840. Então fica comigo porque hoje no História e Café eu vou falar sobre a cabanagem. Não tem como falar de revoltas brasileiras sem falar da cabanagem, que foi uma revolta popular que ocorreu entre os anos de 1835 e 1840, durante o período regencial na antiga província do Grão-Pará. Mas antes da gente conhecer as causas da revolta, vamos entender por que ela ficou conhecida como cabanagem. Bom, ela levou esse nome principalmente porque as pessoas que participaram dessa revolta eram justamente uma parcela da população mais pobre que viviam em cabanas na beira dos rios na região amazônica. Em sua maioria negros, assim como os chamados mulatos e também escravos que moravam nessas cabanas e eram conhecidos como cabanos. E é por isso que essa revolta ficou conhecida como a Revolta dos Cabanos ou então cabanagem. Vale lembrar que esses eram a grande maioria dos grupos participantes da revolta, mas que também contou com parte da elite fazendeira, entre outros, além dos cabanos. Mas agora vamos para as causas que levaram à eclosão da revolta. A primeira, obviamente, vai ser a situação de extrema pobreza e miséria que essas pessoas viviam, além da própria questão dos escravos. Sem contar ainda a insatisfação da população com o presidente da província do Grão-Pará, que na época era o Bernardo Lobo, e a violência que era empreendida por ele. E também podemos mencionar a falta de autonomia política, porque muitos grupos que participaram da revolta, claro que além de buscar por melhores condições de vida, buscavam também mais direitos, maior participação política. E entre os líderes do movimento, certamente um dos mais populares foi o Eduardo Angelim. Mas agora vamos para a revolta em si. Ela começou no ano de 1835, quando um grupo de revoltosos liderados por Francisco Vinagre invadiram e tomaram o quartel e o palácio do governo de Belém. Depois da invasão do palácio, um outro grupo que era liderado por um fazendeiro chamado Félix Malcher, juntamente com o Francisco Vinagre, assassinaram o Bernardo Lobo. E quem assumir então como presidente da província do Grão-Pará vai ser o Félix Melcher. Mas assim, ele era um fazendeiro, então ele teve uma tendência a privilegiar as demandas da elite. E é justamente por isso que ele vai ser assassinado pelos irmãos Vinagre.
Então, você consegue perceber que existia uma divergência de interesses entre os líderes do movimento, até porque eles pertenciam a classes sociais diferentes. Então, enquanto um grupo buscava melhores condições de vida, de direitos, como é o caso dos cabanos, outro grupo formado pelos fazendeiros e a pequena elite buscavam poderes políticos, trazendo esse conflito de interesses. E depois que os irmãos Vinagre assassinaram o Félix, eles vão tomar o poder. Mas calma, porque ainda tem muita coisa por vir. Porque o Eduardo Angelim, que é o líder popular do movimento, vai reunir um exército e consegue tomar o poder com um exército popular e proclama uma república independente no Grão-Pará. Acontece que essa república recém-proclamada não vai conseguir se manter por muito tempo, porque muitas províncias não apoiaram o movimento, faltavam recursos e também tinham as sucessivas investidas militares para tomar de volta a província do Grão-Pará. E com tudo isso, o movimento foi perdendo força com o passar do tempo, e se enfraqueceu ainda mais quando Eduardo Angelim foi capturado em 1836, porque com a captura dele, o governo central indicou uma nova pessoa para presidir a província, que foi o Barão de Caçapava. E a partir daí, o governo vai partir para cima dos revoltosos com muita violência no decorrer dos anos seguintes, até sufocar totalmente o movimento. Então, pessoal, a cabanagem foi uma das maiores e mais violentas revoltas do período regencial no Brasil. Para se ter uma ideia, existem estimativas de que 40 mil pessoas morreram durante os conflitos. Então, para finalizar, vale destacar que as divergências de interesses entre os líderes e os grupos, a falta de recursos, a falta de poder bélico, o afastamento de algumas províncias que não apoiaram o movimento, enfim, foram fatores cruciais para o Império conseguir suprimir a revolta e tomar o poder. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a cabanagem e agora eu vou ficar por aqui e a gente se vê novamente no próximo vídeo. A Sabinada foi uma revolta que ocorreu na Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838. Confira as principais causas, os líderes e o que ocorreu durante o movimento neste episódio. A Sabinada aconteceu durante o período regencial, portanto, ocorreu após a abdicação de Dom Pedro I ao trono e antes de Dom Pedro II assumir o posto. Neste período de grande tensão política, a crise social se agravou no país e gerou levantes em diversos cantos do Brasil. Em Salvador, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira foi o líder de um desses movimentos, que acabou dando origem ao nome da revolta. Entre os desejos estava a ideia de criar uma república na Bahia. A causa principal é que havia uma grande insatisfação na Bahia com a política centralizadora do Rio de Janeiro. Isso somava a um sentimento anti-lusitano, pois os portugueses dominavam o comércio e também cargos políticos e administrativos na região. Reclamavam também da forma autoritária que Dom Pedro I governava o Brasil. Isso fazia com que ocorressem diversas manifestações contra o que eles consideravam inimigos do povo. A população vivia uma crise econômica e já tinha um sentimento de revolução. Afinal, em fevereiro de 1822, os baianos já haviam proclamado a independência, 5 meses antes do Grito do Ipiranga. Em 1835, ocorreu também a Revolta dos Malês, liderados por escravizados islâmicos. Além disso, Bento Gonçalves, líder da Revolta dos Farrapos, havia ficado preso no Forte do Mar, em Salvador, e sua passagem influenciou muitos outros a transformar a província da Bahia em uma república. Mas tudo começa com a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831. Se iniciou o período regencial, até Dom Pedro II completar a maioridade. Isso, de certa forma, reduzia a insatisfação devido ao fato do herdeiro ao trono fosse um brasileiro de nascimento. No entanto, devido às escolhas dos líderes provinciais, gerou uma onda de revolta em diversas partes do Brasil. E em 7 de novembro de 1837, revoltosos liderados por Francisco Sabino fizeram um levante em Salvador e conquistaram o apoio das tropas do Forte de São Pedro. Foram diversas conquistas de quartéis em Salvador,
nos primeiros 4 meses. Só que o objetivo era constituir a República Baiense apenas até Dom Pedro II ter idade para assumir o trono, portanto, não era uma independência definitiva. A Sabinada não tinha como objetivo romper com a escravidão, pois buscava atrair apoio da elite. Só seriam libertos aqueles que participassem da revolta. Só que este apoio não veio e, ao mesmo tempo, a postura afastou a participação da população escravizada. Desta forma, a revolta foi basicamente da classe média, sem atrair nem a elite e nem os mais pobres. Com isso totalmente dividida, em março de 1838 o governo conseguiu cercar Salvador e provocar uma escassez de alimentos, causando o fim da revolta. Os revoltosos foram presos, mas receberam a anistia de Dom Pedro II em 1840, porém eram obrigados a ficarem longe da Bahia. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a Sabinada, que foi uma revolta que ocorreu no período regencial na Bahia. Bom, o período regencial foi um período muito conturbado na história do Brasil. Por conta do vácuo de poder, já que não havia um imperador coroado, após a abdicação de Dom Pedro I e Dom Pedro II ainda ser muito criança, esse vácuo de poder serviu para que vários grupos tivessem interesse em colocar suas pautas e reivindicar pontos favoráveis, ou seja, tinha grupos monarquistas, tinha grupos republicanistas, tinha grupos que defendiam um federalismo, ou seja, maior autonomia para as províncias, tinha grupos que defendiam uma centralização maior de poder nas mãos do imperador. Então, esse período muito instável gerou uma série de revoltas no Brasil naquele momento. A Bahia, ela já tinha uma tradição de, em menos de 50 anos, ter tido várias revoltas. Teve a Conjuração Baiana, teve a Independência da Bahia, teve a Revolta dos Malês. Então, isso tudo era um pavio de pólvora que naquele momento se intensificou ainda mais por conta de uma grave crise econômica que a Bahia passava, por conta da perda de interesse pelo açúcar brasileiro, já que outras colônias no mundo estavam plantando e exportando açúcar. Isso gerou uma crise econômica na Bahia e os grupos de interesse começaram a pressionar para mudanças na política naquele momento. Sendo assim, em 1837, o médico chamado Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada, junto com outros profissionais liberais, proclamaram a República Baiana e chegaram a controlar vários quartéis na capital da Bahia, em Salvador. Só que o que aconteceu? Entre as pessoas que faziam parte desse grupo de revoltosos, também tinham pessoas com interesses diferentes. Tinham federalistas, tinham republicanistas, tinham aqueles que defendiam a centralização do poder, tinha aqueles que defendiam maior autonomia para as províncias, enfim. Tudo isso fez com que o movimento se enfraquecesse. Além disso, como uma das pautas que os revoltosos defendiam era o fim da escravidão dos escravos brasileiros, isso provocou uma falta de apoio dos grandes proprietários de terra. Ao passo que também gerou uma falta de apoio dos escravos africanos, que eram estrangeiros, e era a maioria dos escravos. Então eles não tiveram o apoio nem dos proprietários de terra e nem dos escravos. Isso, aos poucos, corroeu o movimento, até que em 1838 o governo conseguiu sufocar essa mobilização e restaurar a província da Bahia.
Quer saber mais sobre esse assunto e muito mais? Curte esse post, me segue e agenda a sua aula. Bora estudar história. Hoje nós vamos falar sobre a Balaiada, a quinta grande revolta que aconteceu no Brasil durante o período regencial. A Balaiada foi uma revolta popular que aconteceu na província do Maranhão de 1838 a 1841. Essa vai ser uma revolta que vai contar com a participação de vaqueiros, cesteiros, ex-escravizados, pequenos lavradores e todo o restante da população que estava marginalizada. Toda essa população, além de lutar por melhores condições de vida, elas também já estavam putas até aqui com os abusos políticos dos fazendeiros daquela região. E isso por quê? Porque enquanto essa população estava na miséria, essa elite local do Maranhão ficava disputando o poder entre elas, cagando para a população, e ainda por cima ficava disputando, brigando com o governo central do Rio de Janeiro para poder conseguir maior autonomia para a província do Maranhão. E cabe aqui dizer que essa elite estava dividida em os bem-te-vis, que eram os liberais, e os cabanos, que eram os conservadores. E a situação que já não estava boa por causa de várias brigas internas vai ficar ainda pior quando o principal produto exportado da província, o algodão, começar a perder espaço no mercado externo para a concorrência norte-americana. A partir daí, então, vai estourar a revolta da Balaiada em 2 pontos dentro da província. O primeiro vai ser sob a liderança de um vaqueiro chamado Raimundo Gomes. Esse doidão vai juntar uma rapaziada e atacar a cadeia de Vila da Manga e libertar todos os prisioneiros que haviam lá. E o segundo vai ser sob o comando de um balaio chamado Manuel dos Anjos Ferreira. Esse doidão também vai juntar uma rapaziada e partir pra cima de várias vilas e fazendas do Maranhão para vingar a sua filha que havia sido desonrada. Neste momento irá entrar em cena a figura de Cosme Bento Chagas, ex-escravizado e agora líder quilombola, que com seu bando de mais de 3.000 homens irá se juntar à luta dos balaios. Eles juntos vão tomar a Vila de Caxias e de Vargem Grande. Contudo, o movimento da Balaiada começará a perder força em 1839, quando Manuel dos Anjos for morto em um dos conflitos. Após ele morrer, quem vai assumir o comando das tropas será Bento Chagas, porém Bento Chagas irá decidir fugir para o sertão devido às condições em que os balaios se encontravam. A situação dos revoltosos vai ficar ainda pior quando ninguém menos do que Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, entrar no conflito assumindo o comando das tropas da província do Maranhão, do Piauí e do Ceará, juntar elas e levar elas para dar um cacete neles, recuperando a Vila de Caxias. Vai dar então 1840 e praticamente todos os revoltosos irão se render após Dom Pedro II assinar um documento no qual ele falava que iria anistiar todos aqueles que se rendessem naquele momento. E quem não se rendeu vai ser exterminado por Luiz Alves de Lima e Silva em 1841. O próprio Cosme Bento, que decidiu continuar lutando, vai ser capturado e enforcado. E outro líder, Raimundo Gomes, será expulso da província e vai morrer no caminho da prisão. E uma curiosidade final é que após esse conflito, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva vai receber o título de Barão de Caxias. Futuramente ele seria o Duque de Caxias.